estar com vocês de uma forma diferente, uma forma que nós não estávamos habituados, mas temos esta possibilidade, e graças a Deus porque temos esta possibilidade de nós podermos continuar a ouvir da Palavra de Deus, a estarmos uns com os outros e de podermos crescer também no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu tenho uma pergunta que nós vamos tentar respondê-la ao longo do tempo que eu vou estar com vocês, que é se já alguma vez te pediram para fazeres alguma coisa que tu sabes que não estava certo. Certamente que sim, todos nós passamos por estas situações e às vezes nós ficamos a pensar como é que eu vou decidir, o que é que eu vou decidir fazer nesta situação. Para aqueles que estão na escola e a partir de determinados anos começam a estudar coisas ou a fazer vocês aprenderem coisas que vocês sabem que a Bíblia diz que não é, por exemplo, a nível da criação do mundo e de outras situações. E vocês têm que apresentar trabalhos e quando vão apresentar esses trabalhos, o que é que vão dizer? Vão colocar a vossa opinião, não vão colocar a vossa opinião? E isso às vezes faz vocês ficarem estressados. A Bíblia nos mostra um personagem que ele sabia o certo, ele sabia o errado. Ele sabia aquilo que lhe estavam a pedir e aquilo que Deus lhe pedia. E ele escolheu fazer o certo. E é isso que Deus pretende que nós façamos também, como filhos de Deus, é que nós escolhamos o certo. Mesmo sabendo que por vezes escolher o certo nos traz alguns problemas, ou poderá trazer problemas, situações difíceis. O personagem bíblico que nós estamos a falar hoje, vive num contexto fora da sua nação, fora do seu país, numa situação de escravatura, não tinha a sua liberdade, mas sempre ao longo da vida dele nós vemos que ele escolheu fazer o certo e honrar a Deus, apesar de haver situações de idolatria, de haver situações complicadas, ele sempre decidiu escolher o certo. Nesta altura em que nós estamos a ver, neste período, ele está a enfrentar um novo rei, chegou um novo rei, o rei anterior, que era o rei Belsazar, ou Baltazar, dependendo da tradução da Bíblia que nós usamos, foi morto e o rei Dario assumiu o controle da Babilónia. E agora ele vinha com novas ideias, com novas situações. O que será que o nosso amigo Daniel, estou a falar de Daniel, ele irá fazer perante os desafios que vai enfrentar na sua vida com este novo rei? Antes de nós avançarmos para conhecermos mais um pouco do que vai acontecer com Daniel, eu quero ensinar um versículo que está na Bíblia. O versículo é a parte pequenina de um capítulo, a Bíblia está dividida por capítulos e por versículos, e nós vamos para o Salmo 103 e o versículo 19, está bem? Se não tens Bíblia, podes ler aqui no meu ecrã. Então diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Então o Senhor tem um trono. Se tem um trono, logo ele é o quê? Rei. Muito bem. Ele é rei e ele tem um trono. Um trono era o lugar onde ele se senta. Eu tenho uma cadeira, estou sentada numa cadeira, mas isto não é um trono. Em Deus, ele tem um trono. Assim como os reis tinham o trono, que era o lugar onde eles mandavam as suas leis, davam as suas ordens. Então era do trono e com a coroa na cabeça, é que eles reinavam e governavam as nações. Então o nosso Deus, ele tem um trono que está nos céus e nós podemos pensar, Deus está nos céus, então não tem nada a ver comigo. Não, Deus está nos céus, mas ele também reina aqui na terra, porque ele criou todas as coisas e ele tem poder sobre todas as coisas, ele faz todas as coisas, então ele governa. Se tu ainda não tens Jesus na tua vida, tens que pensar assim: a quem é que eu tenho desobedecido? Tens desobedecido ao grande rei, ao Deus que fez os céus e a terra. Se tu já tens Jesus na tua vida, lembra-te que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas porque ele domina sobre todas as coisas. Então isso é um conforto para o nosso coração. E nós vamos dizer junto, vamos ler, vocês podem acompanhar aqui no ecrã e vamos ler juntos, está bem? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19, está bem? Uma vez mais. O Senhor estabeleceu o seu trono e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. Ok? Vou agora fazer desaparecer aqui uma pequena palavrinha no nosso ecrã e acho que vai ser fácil de a gente se lembrar o que é que está a faltar. Está bem? Vamos lá? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. O que é que está a faltar? Salmo 103, 19. Muito bem. E vamos mais uma dificuldadezinha. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. Muito bem, estou gostando. E vai desaparecer mais uma vez, e vamos ver se nós conseguimos dizer. O Senhor estabeleceu o seu trono
nos céus e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. Está a ser muito fácil, não é? E agora que eu quero ver se vocês vão conseguir. Eu acho que vocês vão conseguir. Vamos lá juntos? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. Muito bem, parabéns para vocês. E assim podem fazer o exercício de ficar só com o versículo no ecrã, tirar o som e tentar dizer, para ver se vocês já conseguem dizer. E vamos tentar então descobrir o que é que vai acontecer com o nosso amigo Daniel. Por causa do tamanho do novo império de Dario, ele escolheu 120 homens chamados sátrapas ou governadores para serem seus conselheiros. O rei então escolheu, desses 120, escolheu 3. Daniel foi um dos escolhidos para ser líder também. Já tinha-se passado 60 anos desde que Daniel e os seus amigos tinham sido feitos prisioneiros na Babilónia. Daniel agora era um homem idoso e tinha permanecido fiel a Deus durante todos estes anos. Não levou muito tempo até que o rei reparasse que Daniel era diferente dos outros 2 governadores. Ele era sábio, ele podia confiar em Daniel, que sempre fazia o que estava certo. O rei então decidiu colocar Daniel encarregue de todo o reino, sozinho. Dario tomou esta decisão como o mais poderoso rei de todo o mundo nessa altura. Com o passar do tempo, o rei Dario ele começou a ganhar confiança em Daniel, porque ele sabia e ele percebeu que Daniel era um homem de confiança, era um homem a quem ele dava instruções e Daniel fazia, e então à medida que ele foi ganhando confiança em Daniel, a Bíblia nos fala que o rei Dario acabou por colocar Daniel responsável por tudo. Eram 3 e agora Daniel era responsável sozinho. O rei decidiu colocar Daniel encarregue de tudo isso, foi uma decisão do rei, mas aquele que governa tudo, e a Bíblia diz-nos em Provérbios 21, diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Então, todos os reis, presidentes, governadores, eles reinam, mas Deus está acima deles. Então, por isso nós temos que saber fazer aquilo que está correto. E a Bíblia nos fala assim, não é? Todos os governadores da terra, e tal como Dario também era um rei, já foi há muitos anos, mas ele estava debaixo do comando de Deus, porque Deus governa tudo. Quando os outros governadores perceberam tudo isto e que tinham perdido poder, eles ficaram muito zangados por Daniel agora ter mais confiança do rei. O que é que o rei quis dizer ao colocar este homem Daniel sobre nós? Ele é um judeu trazido como refém da Judeia. Que direito tem ele de governar sobre nós? A Bíblia diz-nos que os príncipes eles tentaram arranjar alguma coisa para condenar Daniel. Mas eles esforçaram-se tanto e não conseguiram encontrar, que a Bíblia nos diz que eles não conseguiram encontrar nada contra, nem culpa, nem vícios, nada que Daniel estivesse em falta, que eles pudessem apontar o dedo e dizer assim, Daniel, olha, ir dentro do rei e dizer assim, Daniel falhou nisto, Daniel não cumpriu as regras que o rei deu, então eles não conseguiram. Então eles pensaram, bem, se nós não conseguimos encontrar nada para acusar Daniel perante a sociedade, perante o seu trabalho, aquilo que ele anda a fazer, então se calhar nós vamos conseguir encontrar na palavra de Deus, daquilo que ele segue, do Deus dele, e eles começaram a pensar num plano, mas tinha que ser um plano bem elaborado e tinham que pensar bem nas palavras que eles iam dizer ao rei, para que o rei também não achasse aquilo uma coisa suspeita, tinha que ser muito convincente, então eles tinham que ter cuidado no plano em que eles iam estar a traçar para poder condenar Daniel e conseguir levar o seu plano em frente. Será que eles vão conseguir? Vamos descobrir. Que o rei Dario viva para sempre, disseram os líderes enquanto vinham à presença do rei. Todos os altos oficiais acordaram que devia-se fazer uma outra lei. E a lei é a seguinte: por 30 dias ninguém deverá orar a ninguém, Deus ou homem, exceto a ti, ó rei Dario. E se alguém o fizer, deverá ser atirado na cova dos leões. Escreve esta lei, ó rei, e assina, de acordo com a lei dos Medes e dos Persas, a qual não pode ser mudada. O rei Dario, orgulhoso, deve ter gostado daquela sugestão dos seus conselheiros. Ele iria ser tratado como um deus. Ninguém podia pedir nada a ninguém a não ser a ele.
E sem pensar muito nesta lei e nas consequências desta lei, o rei assinou a lei. E não levou muito tempo para que Daniel ouvisse falar desta lei, de que não podia pedir nada a não ser ao rei, fazer as suas orações, que Daniel estava habituado a fazer, como um bom judeu que ele era, praticante. Ele fazia 3 vezes ao dia as suas orações e agora ele estava privado de o fazer. Estaria privado? Será que estaria privado? A Bíblia ensina-nos que até os inimigos de Deus não podem fazer nada contra ele. Aquilo que eles querem. Às vezes nós pensamos, mas onde é que está Deus? Nesta situação, parece que Deus não está. Mas assim, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele tem todo o poder. Até mesmo quando vêm coisas difíceis às nossas vidas, Deus Ele tem todo o poder e Ele está no comando. Nós temos é que fazer a coisa certa, fazer a escolha certa e tomar a posição certa. Então, Deus permitiu que os inimigos de Daniel, eles até carregassem a sua própria vergonha, porque quem nos quer fazer mal, se somos filhos de Deus, pois são envergonhados, porque Deus não deixa as coisas escaparem dessa maneira. E não apanharam Deus de surpresa. Deus nunca é apanhado de surpresa. Deus sabe aquilo que vai acontecer porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas, no entanto, Daniel estava, como um ser humano, estava a enfrentar uma escolha difícil. Continuaria a fazer as suas orações ou iria obedecer a esta nova lei do rei? Vamos pensar um bocadinho. Algumas coisas que Daniel poderia ter feito. O que é que tu achas que Daniel poderia ter feito? Ele poderia ter pensado, bem, eu não tenho que orar. Eu não preciso orar no meu quarto, como eu costumo fazer, com a janela aberta, 3 vezes ao dia. Eu posso falar com Deus quando eu estiver a fazer o meu trabalho, e assim ninguém dá por isso. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações em qualquer circunstância. E também ele poderia ter pensado assim, eu vou orar quando eu for para a cama, eu estou na minha cama, ninguém vai ver. Mas ele tinha horários específicos para a oração em que ele fazia. O que é que ele poderia fazer? O que é que tu farias? Numa situação como esta, como Daniel, o que é que tu farias? Lembram-se? Devemos fazer a escolha certa. Fazer aquilo que está certo. O que é que estaria certo? Vamos ver o que é que Daniel ele resolveu fazer perante toda esta circunstância em que ele estava a viver. Agora na Babilónia havia alguns espiões. Estavam a vigiar Daniel para verem o que ele iria fazer. E o horário regular de Daniel orar chegou. Será que Daniel iria ser fiel? Olhem para isto! Ele está a orar ao seu Deus como sempre, mesmo em frente à janela aberta, não prestando atenção à lei. Espera só até o rei ouvir sobre isto. Devem ter pensado os espiões. A Bíblia diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como também sempre costumava fazer. Na cabeça de Daniel não havia perguntas, não havia dúvidas. Ele sabia a quem é que ele devia orar. Ele sabia quem é que ele devia respeitar. Ele conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz em Êxodo 20 que nós não devemos ter outros deuses além de Deus. Não devemos colocar nada no lugar de Deus. Então Daniel sabia bem isso. Por isso ele não tinha dúvidas. O que é que ele vai fazer perante esta situação? Ele sabia qual era o castigo, que se fosse apanhado a fazer as orações dele, ele sabia o que é que ia acontecer. Mas ele escolheu fazer a coisa certa. Não havia então essas dúvidas na cabeça dele. Ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, ele amava a Deus e era a Deus que ele queria adorar, era a Deus que ele queria respeitar e obedecer independentemente da ordem do rei. Daniel, ele tinha experimentado a ajuda de Deus ao longo da sua vida. Já eram 60 anos que ele estava ali na Babilónia e ele já tinha passado por imensas experiências, por imensas coisas que Deus tinha feito na vida dele e na vida dos amigos dele, como nós já vimos numas outras lições que nós tivemos anteriores. Portanto, ele não tinha dificuldades em saber que Deus ia estar com ele na decisão que ele tomasse. Agora, se tu pertences a Jesus, se o teu coração já pertence a Jesus, tu também podes ter a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus vai estar contigo. Deus vai estar no comando. Ele vai estar onde realmente tu precisas quando tu enfrentas as escolhas difíceis. E quando tu tiveres escolhas difíceis para fazer, escolhe fazer o certo.
Sabes o que é errado e sabes o que é o certo. Então, escolhe fazer o certo, confia em Deus e Ele vai trabalhar para que tudo dê certo na tua vida e com os teus. Não fizeste uma lei, ó rei, dizendo que se alguém orasse a algum deus ou homem que não fosse a ti durante 30 dias, deveria ser atirado na cova dos leões? Isso é verdade, disse o rei. Foi assinado e não pode ser mudado. Os homens devem ter lutado para esconder a sua felicidade enquanto continuavam. Daniel, aquele que foi prisioneiro da Judeia, não presta nenhuma atenção ao rei à tua lei. Ele recusa orar a ti, mas continua a orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. Estas palavras entristeceram o rei Dario, porque ele pensava bem de Daniel. E ele pensou, por que é que eu sou tão descuidado? Por que é que eu assinei esta lei? Se eu pudesse mudá-la agora, o que é que eu posso fazer para salvar Daniel? Todo o dia, o rei tentou pensar num plano para salvar Daniel. Mas quando a noite veio já era tarde. A lei tinha de ser posta em prática. Ao pôr do sol, não havia maneira de o seu amigo escapar. Lembra-te, ó rei, disseram os governantes. Esta é a lei dos Medes e dos Persas e não pode ser mudada. Como o rei desejou que essa lei pudesse ser mudada, mas o rei Dario não podia deixar Daniel ir em liberdade. Este era um grande problema para o rei, mas agora ele não podia fazer outra coisa, a lei já tinha sido dada, mas não era um problema para Deus, porque Deus ele tem poder sobre todas as coisas. E a Bíblia nos diz em Marcos 10, 27, diz que para Deus não há impossíveis. Então, para Deus, nada é impossível. As coisas, elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer e da maneira que Deus quer que elas aconteçam. E se tu és um cristão, lembra-te destas palavras. É importante nós lembrarmos a palavra de Deus, é por isso que nós aconselhamos a memorizar a palavra de Deus, porque isso vai nos trazer conforto quando nós vamos enfrentar as dificuldades que nos aparecem. E talvez, pode ser que tu tenhas alguém na tua família que está a enfrentar algum problema ou que está metido em sarilhos. E como é que tu podes orar por essa pessoa? Pode ser que essa pessoa ainda não tenha Jesus na sua vida e tu precisas orar por ela para que ela venha a conhecer Jesus, para que ela se venha a comprometer com Jesus, para que possa enfrentar os problemas. E essa pessoa precisar confiar no Senhor Jesus. Às vezes Deus escolhe não mudar as circunstâncias, há alturas em que Deus muda as circunstâncias, mas há outras vezes em que Deus não muda as circunstâncias de dificuldade que nós estamos a enfrentar para nos mudar a nós próprios, porque nós precisamos de mudar alguma coisa na nossa vida. Outras vezes acaba por mudar as circunstâncias ou as pessoas que estão a provocar os problemas que nós podemos ter. Mas Deus ele estava no comando até mesmo quando Daniel foi atirado na cova dos leões. Não havia maneira do rei proceder de outra forma, porque a lei tinha sido assinada, era uma lei que não podia ser mudada, eram as regras, lei assinada não podia ser mudada. O rei devia estar muito triste quando ele deu a ordem: atirem Daniel dentro da cova. Deve ter sido uma dor muito grande para o coração do rei, porque o rei gostava de Daniel, confiava em Daniel. Mas ele tinha dado a ordem e agora Daniel estava dentro da cova dos leões. A cova dos leões certamente era um lugar frio, úmido e escuro. E Daniel estava lá dentro agora. Não deve ter sido nada fácil ouvir o rosnar dos leões, aquelas bocas imensas, aqueles dentes afiados. E agora Daniel estava perante esta situação, talvez a perceber que os leões estavam a aproximar dele. E a Bíblia nos diz que o rei, imaginem, o rei deu palavras de conforto para Daniel e disse assim: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei não acreditava em Deus, mas via a fé de Daniel. Isso é importante para nós também que confiamos em Deus. Será que os outros estão a ver a nossa fé? A maneira como nós confiamos em Deus? Ou será que quando vêm as dificuldades nós vamos abaixo e até parece que Deus nem existe? É assim, o rei confortou Daniel. Daniel confiava num Deus que alguns anos antes, e Daniel provavelmente isso igual a mente dele e o ajudou, alguns anos antes Deus tinha livrado os seus 3 amigos da fornalha de fogo, em que eles foram atirados lá para dentro e não morreram queimados. Daniel servia este grande Deus. Mas será que Deus ia livrar Daniel da boca dos leões? Vamos descobrir. Iria o Deus de Daniel realmente libertá-lo? Anos antes, Deus tinha libertado os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente.
Talvez Daniel pensasse nessa altura e tenha colocado a sua confiança em Deus. Uma grande pedra foi colocada na entrada da caverna, tapando a luz, e o selo do rei estava colocado na pedra. Agora não havia maneira de escapar. De repente, o rei foi para a sua casa. Recusou-se a comer. Os músicos que muitas vezes o distraíam foram mandados embora. E durante toda aquela noite, o rei Dario estava provavelmente a perguntar-se: estará Daniel morto ou vivo? Irá o seu Deus verdadeiramente protegê-lo? Enquanto Daniel enfrentava os ferozes leões, o rei Dario não podia dormir. Ele sabia que não podia ajudar Daniel. Enquanto Daniel estava na cova dos leões a enfrentar aquele grande desafio, o rei Dario, lá no seu palácio, ele não conseguia dormir. Eu imagino a grande dificuldade que o rei estava a enfrentar. Mas então, entretanto, enquanto Daniel lá estava, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e os leões não fazerem mal a Daniel. E assim Daniel pôde ficar em segurança dentro da cova dos leões. Este é um Deus poderoso. E porquê que Deus pôde fazer isso? Porque Ele criou os animais. Ele tem poder sobre eles. Ele tem poder sobre tudo, porque Ele é que criou todas as coisas, então Ele tinha poder sobre os leões para cuidar deles. Ainda hoje, Deus tem poder para cuidar de ti também. Quando tu fazes as escolhas certas, quando tu fazes as coisas que deves fazer, que Deus quer que tu faças, Deus vai estar a cuidar de ti nas situações, pode ser mais complicadas que estejas a enfrentar, mas Deus vai estar a cuidar de ti. E Deus certamente estava a cuidar de quem? De Daniel. Ao amanhecer, o rei apressou-se até à cova dos leões. Provavelmente olhou à volta ansioso, tentando ouvir o rosnar dos leões, tentando perceber se Daniel estava vivo. Ele chamou alto: Daniel, servo do Deus vivo, tem o teu Deus, a quem tu serves continuamente, sido capaz de te livrar dos leões? O rei esperou um pouco e ouviu. Então uma voz veio do interior da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me magoassem. Deus sabia que eu não tinha feito nada contra ele ou contra ti, ó rei. Então ele salvou-me dos leões. Deus tinha honrado a fidelidade de Daniel e protegeu-o dos leões. O rei deve ter se sentido tão aliviado. Alegremente deu ordens para que tirassem Daniel da cova. Nem sequer um arranhão foi achado em Daniel. Daniel permaneceu fiel, confiando no seu Deus, e Deus tinha-o libertado. Então o rei ordenou que aqueles homens que acusaram Daniel fossem condenados à morte pelo seu plano maléfico. O rei Dario disse: Eu agora faço um decreto, ou uma lei, que em toda a parte do meu reino as pessoas respeitem o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, o seu reino nunca acabará, ele trabalha milagrosamente. Libertou Daniel do poder dos leões. Por causa da fidelidade de Daniel, da forma como ele era, a pessoa que ele era, temente a Deus e amava a Deus, o rei, depois de o tirar da cova dos leões, a Bíblia nos diz que o rei o nomeou para um cargo mais importante ainda lá no seu reino. Daniel foi fiel a Deus e Deus o recompensou, apesar de Daniel ter enfrentado uma situação bastante complicada, que foi estar numa cova com leões. Mas Deus o libertou, Deus enviou o seu anjo e o libertou, e Deus ele tem poder para nos libertar de situações complicadas. Se tu já és de Jesus, pensa nisso, quando estiveres com situações difíceis, a enfrentar situações complicadas, pensa que Deus está contigo e escolhe sempre fazer aquilo que está certo, porque Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar a passar por esses momentos complicados. Daniel foi um homem que passou por momentos bastante complicados, mas ele manteve-se fiel a Deus. Então, que faças isso também na tua vida, possas ser fiel a Deus e também lembrar o nosso versículo que nós aprendemos há bocadinho, que diz o quê? Lembram-se? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Salmo 103, 19. Deus domina sobre tudo. Então não te esqueças disso ao longo da tua vida, e nesta semana certamente vais ter desafios, certamente vais ter dificuldades. Lembra-te disto, lembra-te que Deus, Ele domina sobre tudo, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele vai cuidar de ti. E que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.